Então olha só, cara, uma das coisas mais importantes que você precisa parar para analisar é que você não tem controle sobre o fato. Fechou todo o mercado, a galera, simplesmente os fornecedores saíram de cena, estão começando a liberar menos crédito, os teus clientes não estão fechando os trabalhos porque estão esperando um retorno sobre esse lockdown. Tudo isso está rolando. Você não tem controle sobre nada disso, zero, bolinha. O que vai acontecer? Você tem controle sobre o que tu faz em cima desse fato. E a gente muitas vezes fica preso na droga do fato, cara. O que eu paro para analisar? Eu paro para analisar assim, cara, até onde isso impacta meu negócio? E vou atrás disso. Foi, cara, até onde isso impacta meu negócio? Aí eu começo a identificar os riscos que eu tô correndo por conta do lockdown, por exemplo. Ou por conta de qualquer crise que vá acontecer no mercado ou na comunicação visual. E você entende? Então, parando para essa análise fria mesmo, eu desenho 3 cenários. Judá, é legal? Como que você faz para desenhar 3 cenários? Cara, eu coloco todos os meus custos fixos numa planilha. Todos. Desde do plano de saúde do colaborador, e não só os custos fixos, tá? Mas eu coloco, por exemplo, algumas despesas, até mesmo de investimento que foram feitas, para que eu possa visualizar quando que elas saem do meu radar, saem das minhas despesas que estão rolando todo mês, que são despesas operacionais, elas não são fixas, mas rolam todo mês. Então eu desenho esse cenário. Como que é eu desenhar esse cenário? Cara, é uma planilha, tá? Eu faço em planilha, juro pra vocês, tá? Eu trabalho bastante com planilha, não sou um expert em Excel, mas eu trabalho bastante a planilha pela facilidade de mexer nos dados, de puxar daqui pra lá, fazer cálculo, fórmula, pá. E, cara, vou falar pra você, tá? Fórmula que eu uso dentro do Excel não é fórmula cabulosa, não. Eu aperto igual, somo um lugar, subtraio do outro, divido e play. Entendeu? Converto no máximo ali em porcentagem e é só isso. Então não fica achando que só porque eu tô falando que eu mexo com Excel, que você precisa ser um ninja aí das fórmulas, que não precisa não, velho, tá? Você só precisa gostar de cuidar do teu negócio. É isso que você precisa. Eu faço o Excel, cuido do Excel, mexo nele para montar todo esse planejamento, porque é necessário. Não porque eu gosto. Porque gostar, eu gosto de puxar o telefone e vender. O que eu amo fazer é isso, tá? Então, dentro do Excel, eu puxo, por exemplo, todas as minhas despesas fixas e puxo, né, colaboradores, 13º, férias, tudo, FGTS, INSS, aluguel, água, luz, contador, advogado, taxa de lixo, sindicato. Cara, puxa essa porra toda para dentro da planilha. Aí dentro da planilha, o que eu vou fazer? Eu crio 4 colunas, tá? Vou te ajudar dessa forma. Eu crio 4 colunas. A primeira coluna é o meu custo fixo real. Como que está a realidade dos meus custos hoje? E, Judá, da onde que você tira essas informações? Tá? Todas as informações que eu tiro para poder analisar o custo da minha empresa, a realidade do meu negócio, eu vou para ver os meus centros de custos, para ver quais despesas médias mensais que eu estou tendo. Eu vou entrar, por exemplo, no meu plano de contas. Para que eu entro no meu plano de contas? Para eu ver lá dentro do plano de contas quais continhas que eu estou pagando todo mês e quanto mais ou menos eu estou pagando nessas contas. E daí, o que vai acontecer? Quando eu estou montando essa planilha, o meu objetivo é que não passe batido de mim aqueles valores específicos. Então, por exemplo, tem um valor específico lá que vou tentar dar um exemplo para vocês aqui, que não estava no meu radar, que é o seguro dos carros. Pô, ele não estava lançado no sistema por alguma falha como despesa fixa, ele estava só sendo lançado mês a mês. Estava lá dentro, mas não estava lançado da forma correta. Para eu não correr o risco de não levantar esse valor, o que eu fiz? Eu pego o plano de contas, que ele é bem decupado, e eu vou ponto a ponto. Eu vou listando cada coisinha do plano de contas. Aí eu vejo lá, pô, tem seguro dos carros. Porra, mas eu pago o seguro dos carros, por que não tá lá? Aí acaba que você já começa a fazer uma auditoria no teu próprio financeiro, né? Aí eu peguei essas informações, puxei e coloquei lá. Daí eu peguei o plano de contas, joguei dentro das meus contas a pagar e consegui puxar esse valor. Pô, tem o seguro dos carros. Esses valores, e na primeira coluna eu vou colocar todas as despesas reais da empresa do custo fixo real. Aí beleza, cheguei lá no valor de 200 e tantos mil reais. Aí, cara, eu vou para as outras 3 colunas. O que são essas 3 colunas? Eu tô falando, a primeira coluna, cenário bosta, cenário péssimo, tá lá, tipo,
pior cenário, péssimo, horrível, tenebroso que pode acontecer, que é abril a gente ficar com o mercado inteiro fechado, né? Tudo, tipo, todas as empresas não abrirem, rolar um lockdown ferrado de um mês, mais um mês aqui. Pô, esse é o pior cenário. O outro pior cenário é tipo assim, ó, vamos dizer que, pô, a gente já vai ficar fechado do dia 24 até o dia 6. Então eu já vou ter aí pelo menos 10 dias fechados. Esses 10 dias fechados eu vou fazer o quê? Como que eu vou lidar? Pô, cara, qual que é o cenário que eu vou estar? Eu vou estar com pelo menos uma semana de abril comprometida, mas eu vou pensar que o restante eu vou estar trabalhando normal, o mercado vai voltar. E, cara, assim, ó, real mesmo, quando voltar, vai voltar monstro. Então você tem que cuidar da gestão do teu negócio. Na hora que o mercado voltar, você tem ideia, cara, da porrada de negócio que vai abrir de uma vez só, da galera moendo para investir, para reabrir, para ir atrás. Então, se você não está conseguindo analisar hoje um cenário positivo em relação do lockdown, da crise, de tudo isso, foca em uma coisa. O mercado vai voltar monstro, então faça a gestão e cuide do seu negócio. Cara, não é gostosinho, tá? Fazer gestão não é o tipo de coisa que é gostosinho de fazer, assim como você fechar um arquivo que você fecha rápido, como você imprimir, que você sabe imprimir, tá? Não é uma parada gostosinha, mas se você não fizer, ninguém vai fazer. Então, se você não conseguiu ainda virar a chave e falar assim, caramba, preciso estipular uns cenários para minha empresa, então estipula pensando, ouvindo ajudar aqui, cara, que o mercado vai voltar monstro e quem tiver preparado vai surfar a onda muito mais forte. Tá bom? Então, na terceira coluna, na segunda, é a terceira coluna, mas é o segundo cenário. Então, eu coloco realidade atual, meus custos atuais, coloco aqui o pior cenário, o cenário bostão mesmo, aquele que, cara, como eu falei, vai fechar tudo e você vai ficar um mês parado, tá? E você tem o cenário aqui, esse cenário é o intermediário. Você vai, por exemplo, lá em São Paulo a gente já sabe que vai ficar até dia 6, então eu vou estipular esse cenário. E eu estipulo um cenário otimista, que não é o cenário atual, porque o nosso cenário atual não é um cenário otimista, eu não tô com... E o cenário otimista que a gente traça nessa planilha, cara, ele tem o objetivo de pensar assim, cara, nunca não vai ser como antes, como a gente estava, mas vai ser melhor do que eu pensar num lockdown. Vamos pensar que mesmo a gente fechado, vão entrar vários pedidos, O terceiro cenário, que é a quarta coluna da planilha, ela é sobre, cara, não tá foda, né? A gente não vai vender o que a gente vendia, mas, por exemplo, as farmácias, os mercados, os hospitais, sabe assim, tipo, os essenciais que a gente está prospectando, eles estão realmente fechando negócios, estão solicitando orçamento, não está seguindo como antes, mas está seguindo bem nesses 10 dias fechados. O que eu faço, tá? Eu desenho esse cenário porque tem alguns dados, eles não são totalmente perfeitos, tá? Mas vamos pensar no seguinte. Que tipo de contrato fixo que eu tenho que eu posso renegociar? Quais são os contratos fixos que eu tenho que eu posso renegociar? Aí eu pego e começo a colocar, pô, cara, se parar tudo, ficar 30 dias fechado, não tiver venda, a gente for vender, tipo, 20%, 30% do que a gente está vendendo hoje, que custo fixo que eu preciso ter? Então, por exemplo, quando você já sabe o teu custo fixo atual, você consegue traçar esses cenários. Por quê? Se liga só. Digamos que você vende uma média de 500 mil reais por mês. Vou baixar a régua, tá? Vamos baixar a régua para 100 mil. Vamos falar para 100 mil, tá? Você tem um custo fixo hoje de 100 mil reais. Dentro desse custo fixo de 100 mil reais, você tem as despesas que são inegociáveis e tem as despesas negociáveis. Aí você olha, por exemplo, o teu aluguel. Teu aluguel é negociável, certo? Salário do teu colaborador não é negociável. Imposto é negociável? Não é negociável, mas em últimos casos você pode parcelar ele, né? Não pagar e fazer um parcelamento. Então você tem que traçar esses cenários. Quais são as dívidas, as despesas que são negociáveis e as despesas que não são negociáveis. Listou isso, você pode pintar de cor. Coloca de cor azul tudo que é negociável e de vermelho tudo que não é. Deixa preto o que não é negociável na planilha. Aí, o que tu vai fazer? Tu vai começar a estimar. Pô, se eu posso negociar o meu aluguel, desses 100 mil reais, que é meu custo fixo, 3 mil reais é meu aluguel. Aí você vai colocar, por exemplo, 3 mil reais é num cenário otimista, onde eu não preciso nem ligar pro cara porque tá tudo certo.
Mas se começar a estourar a bomba, eu vou tentar jogar isso nos R$ 2.500 durante 6 meses. E se eu não conseguir, se tipo assim, se o mercado ferrar tudo, cara, eu vou tentar negociar para baixar o aluguel pela metade durante 3 meses para a gente se recuperar. Não sei, você traça um cenário realista para você, tá? Mas você estima o pior, um cenário médio e um cenário bom, tipo otimista, né? Beleza, colocou isso nas despesas negociáveis, tu faz a questão dos não negociáveis, tá? Das despesas que não são negociáveis, mas são dispensáveis, ou seja, você tem aquele colaborador que você, infelizmente, se parar de apertar, você precisa mandar ele embora, tá? Então você traça esse cenário. Cara, no pior cenário, quais colaboradores ficam e quais colaboradores saem? Tá? No cenário otimista, você não demite ninguém, fica todo mundo, você só vai usar um pouco do teu capital de giro, mas vai deixar lá. No cenário intermediário, cara, você vai ter que mandar gente embora, você vai ter que demitir, vai ter que renegociar contrato, não tem boiada. E no pior do pior cenário, cara, você precisa saber, cara, qual é o time que vai ficar. Quem que vai ficar com você se você pegar hoje e desenhar o pior cenário,